A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tava aqui querendo assistir um jogo do Brasil, mas infelizmente a permissão do Senhor não deixou, porque o Senhor me lembrava uma palavra que é mais fácil ver as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O Senhor está dizendo aqui que às vezes a gente quer olhar uma coisa que sempre está presente. Sempre está presente. Às vezes a gente quer olhar uma coisa que sempre está presente ao nosso meio. E eu ia olhar o jogo do Brasil, mas eu vi algo dentro de mim, não que seja vergonha ou porque eu sou eletrocentro, não porque eu tô dizendo que eu não quero assistir, não porque eu não quero estar em comunhão com os irmãos, não porque eu não sou, sempre serei pecador. É claro que todos são pecadores, mas o que eu dou glória a Deus é que mesmo diante da humanidade toda, o pouco que o Senhor me deu, eu sou fiel do jeito que Ele permite. Ele está com Pai, seu irmão, Ele está controlando o céu e a terra. O Senhor vem com uma palavra aqui que às vezes a gente pensa que só é tempo de bonança ou de abraço, mas chegar um tempo que a pessoa tem que meditar para outras pessoas entender o quanto o Senhor nos ama e também vigiar na terra, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor vem com a palavra que quanto mais a gente ora, o Senhor está dizendo que Ele escuta. Por isso muitas pessoas, quando você começa a buscar o Senhor, elas são incentivadas também. Aí às vezes quando as pessoas são incentivadas e outras também, nesse meio o Senhor cura no visível e invisível. Talvez você não esteja vendo a cura hoje, mas o Senhor já está vendo a cura de amanhã. O Senhor está dizendo, eu sei que muita gente está chamando você de doido, não sei o que, mas o Senhor não está prevendo o dia de hoje, é o dia de amanhã. Às vezes a gente pensa, poxa, a gente vai para uma área, não dá certo, vai para outra, não dá certo. Aí o Senhor tá me assim, é nessa bestalhadice, né? Desmantelado ou não, você é usado por Deus. Desmantelado ou não, você é usado por Deus. Sei que um amor é muito presente e muito caro que o Senhor dá. E a Bíblia fala que a pessoa só usa o amor quando tem. Então, o Senhor está dizendo aqui que você não pode forçar o amor, mas o pouco que o Senhor lhe deu, você deve usar. Porque você não é um Superman, você não é um robô. Mas enquanto você puder driblar o que pode driblar, pode. Você é pecador igual a todo mundo. Mas nem todo mundo tem o mesmo juízo, né? Nem todo mundo tem o mesmo juízo. Porém o Senhor é Deus dos pecadores, todos são. E o Senhor está dizendo aqui que tem alguns sãos que são doentes. Tem alguns sãos que são doentes. E tem alguns doentes, vai ser o nome. Tem alguns doentes que são sãos. Ou seja, quando eu digo tem alguns sãos que são doentes e alguns doentes que são sãos, o Senhor veio com essa palavra assim:
A palavra do Senhor que vem é essa: nem todo que é sã fica sã, nem todo que é doente fica doente. Aí o Senhor vem dizendo aqui que o Senhor não só opera em obras, mas o Senhor opera aonde ninguém vê. O Senhor não só opera em obra, o Senhor opera aonde ninguém vê. Às vezes a gente não tá vendo, mas o Senhor tá operando. Às vezes o ser humano tem uma vontade de fazer uma obra necessária que o Senhor se agrada, mas não tem a oportunidade, né? Às vezes você quer viver de uma maneira para agradar o Senhor, mas não tem a oportunidade. Muita gente está sentado em uma cadeira de roda, querendo uma oportunidade que você tem agora e não tem. Aí às vezes é melhor você aproveitar a sua vida de uma forma que você fez com o psicológico. Não que chega o dia do psicológico abalado. Todos têm um dia do psicológico abalado, seja na morte ou na vida. Mas é bom refletir, porque ninguém sabe o dia que o Senhor vem, só o Pai. Então quanto mais que você reflete, o Senhor sabe que você é fraco, frágil, mas tem gente que não está preparado para isso. Por isso João Batista pregava em meio ao deserto, em meio ao rio, para preparar as pessoas para aquele que havia de vir. Muita gente ali batizava com 100 anos, 120 anos, passava 1 mês, 3 meses, 4 meses, chegava ao dia do Senhor. O Senhor fala que sua palavra, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Que é imolado? O Cordeiro já estava preparado antes que todos os anjos e todos os seres celestiais que existem no céu já estava preparado para uma missão. E todos os seres celestes estão preparados para uma missão, seja na terra como no céu. E o Senhor vem com essa palavra: a raiva, a alegria, todas as áreas que você anda, o Senhor diz que você tem que prestar atenção nos sinais que Ele dá, nas palavras de conselho, nas palavras de conforto. Porém, você não precisa demonstrar uma pessoa, mas às vezes você quer falar, mas não é tempo. Quer abraçar, mas não é tempo. Quer ajuda e não é tempo. Às vezes o Senhor quer que você medite e entenda que nem todo mundo fica para sempre na sua vida. Às vezes a pessoa pensa que não, o fulano morreu para... Não. Mas o Senhor está vindo aqui, que vem com a palavra. Não fuce o que você não pode fuçar. Não predestine o que você não pode predestinar. Você está sã, não está doente. Então você está com o objetivo de viver sã, mas tem pessoas que querem que você fique doente. Por isso, medite bem antes de agir. Às vezes você nunca sabe o dia de amanhã, mas o Senhor está dizendo assim: eu sei que vocês têm amor, amam ao próximo, sei que vocês são ricos, sei que vocês são pobres, mas o Senhor está dizendo assim: medite antes de ver o que vai fazer, a ação, porque o som não tem como evitar. Às vezes a gente tá parado em um lugar, quando vê aquela trovoada, a pessoa nem repara, mas muitas das trovoadas não assustam as pessoas.
e nem muitos furacões. Aí por isso eu tô dizendo, às vezes o ser humano nasce, tem 10, 12, 13, 14, 15 anos, sente uma trovoada, dá um vento, não sente medo. Às vezes o povo não entende o propósito do Senhor, mas o Senhor está dizendo que essa imagem que vem na sua cabeça todos têm, mas a imagem que o Senhor preparou dura para sempre. Aí por isso você tem que vigiar nas zoadas, porque às vezes a gente não quer nem atingir o ser humano, mas quando a pessoa escuta, ela fica amedrontada. Não tá nem com vontade nem de atingir. Só tá de boa, zoeira, tal, bebida, tal e etc, balada. Mas o Senhor também é assim, vigie na zoada. O Senhor também é assim, vigie na zoada. Porque às vezes a gente tá andando no meio do mundo, aí vê um ser humano que um dia pode cair naquilo. O problema não é aderir àquela coisa e ouvir essa zoada, porque muita gente fica em desespero. O problema é incentivar a pessoa pelo que a pessoa tá passando naquele momento, porque o Senhor sabe que aquela pessoa tá passando por um momento difícil. E a pessoa não compreende o porquê a pessoa está passando por aquele momento difícil. A pessoa tá ali bebendo aquela coisa, aquela música de brega tal, mas só Jesus sabe como tá aquela mente. Aí às vezes, muitas vezes a gente pode passar pelaquela situação, ou uma situação de mente quente. Aí é a hora de você agir com sabedoria. Às vezes a pessoa não quer nem agir, mas o Senhor faz agir. Às vezes a pessoa tá com desespero de tantos delírios, pensamentos, alucinações, visões, e você já passou pelaquela situação e sabe que tem como um pouquinho ajudar, mas aquele pouquinho que você passou pode até curar um ser humano. Às vezes a gente não pode fixar assim, só Jesus é Deus, não, porque Paulo certa vez quando chegou lá no local que estava cultuando ao Deus desconhecido, Paulo disse mesmo assim, é esse Deus que eu sirvo, e ele tinha a convicção que ele conhece. A palavra diz que ele conhece um homem que foi arrebatado ao sétimo céu. Por isso, às vezes a gente tem que ser prudente. Porém, tem vezes que a gente não pode se controlar. Às vezes é a vontade do Senhor que nos controla. Porque não existe você só como um eletrocentro. Existe vários. Nem só você pode fazer a obra do mundo. Por isso você não é o eletrocentro. Você não é o centro do mundo. Você não é passar na televisão dizendo eu sou o centro, o maior profeta e tal, e tal, e tal. Não. Todo mundo é profeta. Mas o Senhor conhece até os rins e o coração e a mente. Todo mundo passa por um tipo de problema. Mas você não vai fazer todas as funções do mundo. Porque você não é super-homem ou superman. Você faz aquilo que convém. E nesse propósito o Senhor se agradará. Porque você tem que fazer com pouco e com o pouquinho de amor, ou menos ou mais que você tiver. Você tem que saber que nem toda situação é para a tua decaída, mas a tua situação é para ajudar próximos. E você tem que pensar bem na hora que estiver passando por uma situação difícil. Talvez seja difícil para você, mas está ajudando outras pessoas. Por isso você, antes de agir, pense. Tem seres humanos e olhando sua reação, olhando como você anda no mundo. E o Senhor garante que quando você for agir, lembre-se da palavra dele.
A palavra dele é fiel e doce como mel. E o Senhor está dizendo que deixai vir todas as pessoas que têm sede e amam a palavra do Senhor. Porém, o Senhor diz que toda experiência, Pai Senhor, meu irmão, toda experiência gera um resultado. Toda experiência gera um resultado. Porém, muitos dizem: eu vivi tanto nessa vida e não achei nada. Mas o Senhor está dizendo assim: quando você viver, alguém vai orar por você, que se chama Espírito Santo, porque só Ele é justo, fiel e verdadeiro. Quem diz a você que você não pode, o Senhor diz que pode. Aí por isso eu estou dizendo, antes de você nascer, o Espírito Santo já está com você. Mas não quer dizer que durante a sua vida haja algo negativo. Esse negativo que o Senhor usa é para você buscar mais a Ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se todo mundo agisse da mesma forma, seria tudo mesmo, a mesma coisa, seria robô. Aí por isso o Senhor brada aqui essa palavra, que tem vários tipos de teologia e teoria nesse mundo. Mas porém o Senhor diz que quando o evangelho for demonstrado do jeito que ele é, então virá o fim. Muitos pensam que a palavra do Senhor não se renova a cada manhã, mas se renova. E o Senhor está dizendo que Ele faz nova todas as coisas. E o Senhor está dizendo mesmo assim: quando chegar aquele dia, o que os olhos não viram, o que boca não falaram, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor está dizendo aqui que ainda não chegou aquilo que Ele tem para revelar para a tua vida. É o que os olhos não viram, o que boca não falou, foi aquilo que Deus preparou para os que o amam. Porém o Senhor diz que Ele não é limitado. Ele veio do Pai e o Pai tem todo o poder. A Bíblia fala que muitos reis e generais desejam ver o que veio naquele tempo do Senhor, mas não verão. E as pessoas, eu creio que ficavam olhando ali para o céu e diziam: será que o Senhor está falando coisas impossíveis? Porque o Senhor falava com autoridade e sabedoria. Aí o Senhor sempre dizia essa palavra: é impossível para os homens, mas é possível para meu Pai que está no céu. Aí por isso o Senhor vem com essa palavra. Ele age da maneira que Ele pode. Às vezes nem todo tempo é tempo de paz, nem todo tempo é tempo de tribulação. O Senhor está dizendo que você tem olho, enxerga, tem boca, fala, tem ouvido e ouve. Porém o Senhor está dizendo que tudo que você tem foi dado para o proveito e a extração de cada momento da sua vida. Às vezes uma pessoa sem experiência não entende como agir, mas o Senhor está dizendo que quer luz para teus pés, quer luz para a tua mente. Não julgue segundo o que você vê, mas o Senhor está dizendo: lembre-se que o Mestre diz, e todos dizem: amai uns aos outros, perdoai as vossas ofensas, porque você tem alma, corpo e espírito, e o Senhor não vê como você vê, o Senhor vê o que está no invisível.
Por isso o Senhor diz, dos mandamentos: amarás o próximo como a ti mesmo, e amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Às vezes você não precisa se achar o justo, mas o Senhor tem suas heranças para cada um. Muita gente pensa que já ganhou seu galardão aqui na terra, porque o Senhor diz que muitas pessoas pensam que ganhou seu galardão. Porém o Senhor diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor vem com essa palavra, que me dado todo o poder no céu e na terra. E haverá dia que o povo terá fome, não fome de pão, mas fome de palavra. Porque haverá dia que a pessoa viverá no mundo e não entenderá o porquê está vivendo. E esse não entendimento se chama apostasia. Essa apostasia é algo que a pessoa vai se afastar de onde veio e para onde vai. Essa apostasia se chama algo assim, é o ser humano egocêntrico, a carne no egocêntrico, apesar de ter as roupas tudo, mas o egocêntrico da carne estará no meio. Pela sua experiência e a experiência dos outros você entenderá. Egocêntrico não começa só com os maiores da casa, mas com os pequenos. O Senhor está dizendo aqui que tem muita gente que tem muitas roupas, muitas coisas, mas o Senhor está dizendo aqui que todas as roupas são habitáveis, porque é o Senhor que veste, é o Senhor que muda. Mas haverá tempo de egocêntrico. Egocêntrico se chama a pessoa ver o ser humano e fingir que não vê. Às vezes a pessoa tem que obedecer pai e mãe, porque a pessoa observando o reino animal, muitos leões, entre outros animais, desobedece o pai e a mãe, quando vê, perde a vida antes da hora. Aí por isso você tem que vigiar, porque nem todo lugar você vai entrar com pé, corpo e tudo. Por isso no reino animal muitos animais entram com pé, mão e tudo, e quando vê perde a vida, porque o Senhor fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Porém o Senhor fala assim: não é que você tem um livre-arbítrio de viver nessa terra, que você vai fazer o que quer. Você tem um livre-arbítrio nessa terra, você vai fazer o que quer. Apesar que o ser humano tem o livre-arbítrio, a vontade de fazer o que quiser. Mas o Senhor está dizendo aqui que ele não perdeu o controle. Você tem muitas oportunidades nessa vida, muitos deuses, muitas coisas que são agradáveis aos olhos, ao coração e a tudo. Mas o Senhor diz que do coração vem os pensamentos, os caminhos, mas do Senhor vem a resposta. Às vezes você está vivendo, mas não entende que aquele processo que você está passando no mundo é o Senhor que está permitindo para você meditar. O perigo é, assim como o leão fica rodeando um ao outro, assim você pode estar nesse caminho, porque você está andando, mas não sabe o que está acontecendo, o que estão pensando sobre você. E o Senhor diz que quando busca a palavra dele, você entende que quando você clama a ele, ele vai cuidar das coisas que tu não sabes. O Senhor está dizendo que você pode estar no momento de tribulação, seja lá o que for, mas o Senhor estará presente de qualquer forma. Mesmo que tenha 0,1% de fé, o Senhor está presente. E Ele não manda sem se responsabilizar. Apesar que
se ele fazendo ou não, ele continua sendo Deus. Mas o Senhor está dizendo que ele também manda anjos ao seu redor, para acampar ao seu redor, para quando acontecer o ataque de algo maligno que existe no mundo, ter a resposta. E se não tiver, ele continua sendo Deus. Pedro deu passos no mar, mas Pedro pensava que naquele momento era o tempo dele partir. Quando Pedro foi dando passo, ele pensava: eu vou morrer, Senhor. Mas o Senhor: por que temer este homem de pequena fé? Aí o Senhor está dizendo mesmo assim como Pedro deu passo no mar, nem todo mundo dá passo no mar igual a Pedro. Mas os discípulos que morreram martirizados deu mais que um passo. Mas Pedro deu 2 passos igual aos discípulos. Mas o que o Senhor me faz lembrar sobre a cena foi que Pedro, além de caminhar com o mestre, ele ainda foi crucificado, e mais de cabeça para baixo. E o mestre andou não só 2 passos, o mestre andou foi vários passos. E o Senhor disse a Pedro: Pedro, uma espada basta quando chegou a hora da sua crucificação. O Senhor está dizendo que mesmo ali, quando Pedro estava sendo crucificado, o Senhor estava com ele. O Senhor está dizendo aqui que às vezes a gente precisa de um milagre que o Senhor fez. E esse milagre quer dizer o quê? Quando a gente chega perto de uma pessoa e diz: me ajude, por favor. Certa vez uma mulher chegou perto do mestre, estava apenas querendo uma cura, uma alimentação, para ela usufruir e levar para a vida. E o Senhor disse àquela mulher: mulher, tua fé te curou. E quando ela disse assim: mestre, nem mesmo os cachorrinhos comem da migalha, mas me dê desta migalha. Foi na hora que, quando o mestre estava ali, ela disse: tem de bom ânimo, que tua fé te curou. Vai, que tua filha está curada. O Senhor não curou não só uma mulher, mas curou uma mulher de fluxo do sangue, uma mulher que estava passando fome, uma mulher que estava precisando de uma força, uma mulher que estava precisando de uma palavra. E essa palavra fluiu para a vida eterna. Ou seja, todos estão destinados a morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. Mas o Senhor diz mesmo assim, que às vezes a gente pensa que é o fim, mas é no momento mais difícil na nossa vida que o Senhor se manifesta. Diz um cantor que diz: a fé só se manifesta quando não há medo. Às vezes a gente pensa que é o fim, mas é apenas o começo. Mais para frente tem algo que o Senhor vai fazer agradar o nosso coração. Mesmo vendo que o mundo ao nosso redor está caindo. É comprovado pela psicologia. O mundo está caindo, mas a pessoa está fazendo a obra. O mundo está pegando fogo, mas a pessoa está fazendo a obra. O mundo está violento, mas a pessoa está amando o mundo, e assim vai. Então por isso eu digo que o amor dura para sempre, porque nem todo mundo que está na violência vai conviver com a violência para sempre. Nem todo mundo que está na tribulação, nem todo mundo que está na tribulação
vai viver direto na tribulação. Nem todo mundo que está no amor vai viver direto no amor. Nem todo mundo que está na dor vai viver direto na dor. O Senhor está dizendo aqui que há um tempo determinado para todas as aflições do mundo. Confie no Senhor e herdará a terra por herança. Não temas, que Ele é contigo. Essa é a palavra que Ele diz. A paz que Ele dá, você sabe que está passando por isso, mas amanhã você cantará o hino da vitória. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Justiça essa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para saber que todos viverão para sempre. Amém? Essa é a justiça do mundo, que a pré-existência há uma existência que é para sempre. Talvez você não sinta, mas amanhã você sentirá. Amém? Pai do Senhor. E eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração aqui para terminar e vou ler um versículo. Por enquanto eu vou respirar um pouquinho aqui, meu irmão, que a gente precisa de respiração. Eu vou mostrar uma filmação aqui e você medite nessa imagem. Isso aqui foi o que botei, meu irmão. Isso aqui é um papel higiênico embaixo da roda. Papel higiênico debaixo da roda. Só é para meditar. Chama o professor de português que você vai entender. Isso aqui é uma estrela. Já tava já. Cigarro, tal. Agora eu vejo aqui. Você tá vendo um fósforo, um sonho de valsa, um papel plástico. Um papel plástico. Aqui você tá vendo um hino de uma harpa. Aqui você tá vendo um cotonete. Aqui você tá vendo um pão. Aqui você tá vendo 3 uvas, uma mosca. Aqui você tá vendo palitos de dente e palito de fogo. Aqui você tá vendo um hino em cima do papel, em cima do papel palito, embaixo o pão e o hino. Aí você tá vendo, mas não sabe o que tá dizendo o papel. Mas o Senhor tá dizendo mesmo assim: há poder no sangue de Jesus. Você tá vendo o papel, mas não sabe o que tá escrito. Você tá vendo um pão, mas não sabe o que significa o pão. Você tá vendo um papel roxo, mas não sabe o que tá escrito no papel roxo. E tá escrito sonho de valsa. E o fósforo, o cotonete, o palito de dente e esse nome pelo sangue. E a mosca tá rodeando ele, tem um cigarro no meio. Aí você entende aqui. Você vai escolher o cigarro, a uva, o pão, o hino, o fósforo, o palito de dente, o cotonete, a caixa do fósforo, o plástico ou o sonho de valsa. O que preenche tudo isso aqui é o que dá o valor. Amém? Pai do Senhor. Vou ler também um versículo aqui, mas eu só vou botar a imagem. Tô vendo um pano de pelúcia e vejo uma formiga. Um pano de pelúcia, ali só tá a mosca. Mas olhe para esse pano de pelúcia e olhe para a formiga. Veja só como esse pano é frágil, mas que a formiga nem vida tem.
Isso se chama psicologia. Nem vida tem o pano de pelúcia. E a formiga tem vida. Ó, apareceu um inseto menor que a formiga aqui e tem vida. Menor que a formiga. Aí o pano deste tamanho não tem vida. E a formiga tem. Apareceu um inseto menor que a formiga aqui e flutuante. Flutuante, igual a mosca, mosquito. Aí a pessoa joga, nada. Mas quando olha pra mosca, cadê? Tem vida. E aí? Aí eu vou terminar aqui, vou mostrar o versículo. Eu não li, eu li, outro não. Mas eu vou só passar o check-up aqui. Agora eu vou ler, porque a Bíblia é um objeto que é público. Mas o Senhor está dizendo aqui, às vezes o objeto é corrompido pelos homens, mas o Senhor não é corrompido. O Senhor está dizendo aqui, não tem mais aquele que corrompe, tem mais aquele que tem a chave da incorrupção, que é inabalável. Ele tem a chave da incorrupção. Quem tem a chave da corrupção, o Senhor está dizendo, ele tem a chave da incorrupção de todas as áreas. Brada, brada, mas do Senhor vem a resposta e ninguém foge do seu olhar. Amém? Paz do Senhor.